duas coisas breves, Sr. Professor. Primeira, bem-haja por ter vindo. Segunda, amanhã, sexta-feira, há de seguir, mas creia que fica. De seguida, está aberto o espaço para diálogo, melhor, para perguntas e respostas, e sem querer ser chato, em bom português, pedia apenas a máxima compreensão para dois pormenores. Que tentem formular as questões de uma forma o mais breve possível, por um lado, e que, por outro, não nos estendamos muito no número delas, pois, como é de domínio público, a seguir iremos à festa, a seguir teremos espetáculo. Muito obrigado. À semelhança das conferências anteriores, basta que façam o favor de levantar o dedo, nós procuraremos ver os dedinhos levantados e, se não se importam, é só aguardar por segundos que alguém vos fará chegar um micro. Se alguém, entretanto, desejar formular sem micro, faça o favor de projetar a sua voz, mas não há necessidade absolutamente nenhuma disso. Aqui à frente, faz favor. Obrigado. Boa noite. Gostei muito da intervenção do Dr. António Nova. De facto, o saber não ocupa espaço e é importante ter sempre o saber com espírito crítico. Eu recordo que em 1936 a taxa de analfabetismo em Portugal era perto de 70%. Em 74 era 26,6%. Graças ao Estado Novo foi criada uma rede imensa de escolas primárias, milhares de escolas, centenas de liceus, e foi o Estado Novo que instituiu muitas das universidades que hoje existem em Portugal. Recordo que a Universidade Nova de Lisboa fez 40 anos há 2 anos, a Universidade de Évora 40 e poucos, a Universidade do Algarve, a do Minho, a dos Açores, o Instituto Universitário da Beira Interior, o Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro, a do Aveiro. Foram também instituídas as universidades em Lourenço de Marques, em Luanda, e tudo isso sem esmolas. Portanto, contrariamente a toda aquilo que se possa dizer, de facto, o grande esforço de instruir e não educar, porque pode haver educação sem instrução e vice-versa, mas o grande esforço de instrução do povo português foi feito durante o Estado Novo, nomeadamente porque a qualidade do ensino era muito superior. Hoje em dia, a taxa de analfabetismo anda à volta dos 6, 7%, mas o analfabetismo funcional anda nos 30 e tal %. Eu fui professor universitário durante anos e uma coisa que eu achava arrepiante era ver alunos nas minhas cadeiras de matemática e de física no primeiro ano e que tinham uma ignorância atroz, nem sequer tinham noção da grandeza dos números. Porquê? Porque, no fundo, o que interessava era a estatística, não a qualidade do ensino, mas a estatística. E o senhor professor com certeza sabe o mesmo, pela experiência pessoal que tem. Portanto, parece-me que a conquista da instrução dos portugueses não é de Abril, mas é muito anterior a Abril. Ainda há bocado passei ali pelo centro escolar aqui de São Pedro do Sul, e contrariamente, aliás, o que é normalíssimo em todo o lado, lá tem uma placa com uma esmola de 82% financiada pela União Europeia. Ou seja, de facto houve desenvolvimento em Portugal, nomeadamente no campo científico, é verdade, mas é graças às esmolas da União Europeia. Ainda há uns anos atrás, uma amiga minha, investigadora na Universidade Nova de Lisboa, precisou de um microscópio eletrónico e não conseguiu que o Estado português lhe financiasse. Foi a União Europeia que lhe deu 1 milhão de euros para o adquirir. Agora, como é que o Sr. Professor quer que os vossos licenciados fiquem em Portugal a aplicar os seus conhecimentos e desenvolver tecnologicamente o país, que de facto é necessário e importantíssimo, se durante muitos anos andámos a destruir a nossa economia? Eu recordo que tivemos uma história fama, ainda não fabricadas, material circulante ferroviário, foi destruída. Tivemos taleiros navais, um deles com a maior boca seca do mundo, foram destruídas. O do Viana do Castelo provavelmente irá pelo mesmo caminho. Como foi construído o maior centro petroquímico da Europa em Sines,
foi durante muitos anos um elefante branco, só agora é que está a ser aproveitado e é graças a investimentos estrangeiros, ou seja, tudo aquilo que temos bom do geral é à custa de vir para cá os estrangeiros. Temos o maior centro de células fotoelétricas para apoiamento da indústria solar, é investimento estrangeiro, etc. Portanto, no fundo, como é que o senhor quer transformar esse paradigma se verificamos que o Governo não toma medidas sérias, nomeadamente criando um ensino com qualidade e não com quantidade? Nomeadamente, a nível dos doutoramentos, como o senhor deve saber muito bem, há muitos que não prestam para nada, porque, no fundo, eles são, atualmente, um grande negócio das universidades. E, portanto, o que interessa é haver doutoramentos em Barda. A qualidade, depois da tese, é outra história. Muito obrigado. A primeira pergunta que eu queria colocar ao Sr. Professor Sampaio da Nova era a seguinte, era precisamente relativamente à liberdade de escolha. É que eu vou colocar, está neoliberal, o que disse, é que se houver um cheque educação ou até um cheque ensino na saúde, garante-se educação ou saúde a toda a gente e liberdade, mais do que isso, liberdade de escolha a toda a gente. Ou seja, que a educação privada, a saúde privada, deixaria de ser um privilégio de ricos e toda a gente teria direito, desde que o Estado pagasse aos privados aquilo que, em princípio, suportaria nos seus estabelecimentos ou de ensino ou de saúde. E há vários teóricos liberais no nosso país que defendem isso, um deles é o João Carlos Espada, por exemplo, que é bem conhecido. Mas levanta-se aqui outra questão. Portanto, isto, à primeira vista, é agradável. As pessoas dizem, bom, porque é que, de facto, a saúde privada há de ser um privilégio de ricos e não há de ser também para pobres. À primeira vista. Mas depois, é ou não verdade, Sr. Professor, que onde este tipo de ensino, ou até de saúde, foi testado, os estabelecimentos de ensino ou de saúde também podiam escolher os seus utentes. E podendo escolher os seus utentes, eu não estou a ver um colégio privado, uma universidade privada, a escolher os alunos do Casal Ventoso, ou de bairros degradados, ou até de ciganos, ou não sei quê. Isso, portanto, isso não será uma falácia e não vem agravar as desigualdades sociais. E, portanto, há que apostar na escola pública e para a privada, naturalmente, que vá quem quiser, mas fortalecer a escola pública de modo a que ela possa estar ao nível dos melhores colégios privados também, porque o que vemos hoje é que, quando olhamos para os rankings nos jornais, nas escolas do ensino secundário, pelo menos, os mais qualificados são os colégios e não as escolas secundárias públicas. Portanto, se isso não é uma falácia, é chamada liberdade de escolha. Mas para garantir uma verdadeira igualdade de oportunidades a todos os alunos, ricos e pobres, não há também que melhorar os serviços públicos, os estabelecimentos de ensino e ver cada estabelecimento como um caso diferente do outro. Porque é diferente dar aulas, e há aqui professores dentro que sabem isso, numa escola onde os alunos não têm grandes problemas, do que, por exemplo, numa escola onde estudam os alunos do Casal Ventoso ou da Mosqueira. E acho que todos têm o mesmo direito ao estudo e a se ingrar na vida. Essa era a primeira questão. Segunda, como é que vê o facto de o doutor Nuno Crato, que já se aqui falou, o atual Ministro da Educação, que foi um homem que se destacou nas lutas académicas antes do 25 de Abril, era de extrema esquerda e era maoísta, como toda a gente sabe, chegou a estar clandestino, salvo erro, no 25 de Abril estava clandestino, estava fora da escola, creio que chegou a estar preso, não tenho a certeza, defender este tipo de ensino classista que defende. E o Dr. Durão Barroso, que também veio da extrema esquerda como ele, vir dizer, embora criticando os aspectos antidemocráticos da organização do ensino antes do 25 de Abril, mas elogiar a exigência que existia no ensino antes do 25 de Abril, esquecendo que nem toda a gente tinha acesso ao ensino nessa altura, mesmo ao público. Eu recordo que aqui nós, em São Pedro do Sul,
só tivemos um ciclo preparatório em 1971, 3 anos antes do 25 de Abril, e um liceu em 1972, ano e meio aproximadamente antes do 25 de Abril. Eu, quando saí da escola em 1970, houve rapazes e raparigas da minha idade que tinham capacidade, se calhar, para chegar a professores catedráticos e ficaram pela simples 4ª classe porque não puderam ir mais longe. Como é que vê o facto destes senhores, com o passado que têm, hoje defenderem estas posições, e o Dr. Durão Barroso, provavelmente até ter esquecido, que pouco tempo antes do 25 de Abril, um camarada dele, seu nome, José António Ribeiro Santos, até foi assassinado pela PIDE. Não sei se isto também estava dentro dos quadros de exigência do ensino daquele tempo que ele se refere. Depois, só para terminar, era sobre as escolas profissionais. Eu não tenho nada contra as escolas profissionais, pelo contrário, sou a favor. Mas tenho notado uma coisa naquelas que eu conheço. É que nas escolas profissionais vêem-se filhos de operários e de mais trabalhadores. Não se vê lá filhos de gente de posse. Se as escolas profissionais, da forma como estão a funcionar, e o Dr. Nuno Crato é também um entusiasta delas, não estarão, como em outros tempos, quando havia as escolas industriais e comerciais, a colaborar para uma maior desigualdade social entre a juventude. Boa noite. Obrigado ao professor António Novo por esta lição, mas queria discordar de si num aspecto. Disse-nos que esse avanço, eu diria, esse ataque à escola pública por via do cheque-ensino, não sei o quê, que provavelmente não está ainda concretizado porque isto custa dinheiro. A minha discordância é esta. Eu acho que estamos mais perto da concretização dessa ameaça por parte da direita que governa o país do que parece. Estamos mais perto do que parece, porque o que consta naquele dito documento da reforma do Estado, é que muitos chamam o documento de Paulo Portas, mas não pode chamar-se assim. Aquele documento é do Paulo Portas, do Nuno Crato, do Passos Coelho, da Maria Luísa Albuquerque, é um documento do Conselho de Ministros. Portanto, que foi quem aprovou. Portanto, é um documento do Governo, do PSD e do CDS. E este documento, quando o professor António Nóbrega sabe isso melhor que eu, certamente, mas eu também já o li, no setor da educação, as principais medidas de reconfiguração do sistema são, em primeiro lugar, a entrega do sistema educativo, desde o pré-escolar ao 12º ano, às autarquias e aos municípios e às associações de municípios. Mais recentemente, o ministro Nuno Crato veio falar assim, numas coisas que ninguém sabe muito bem o que é. Ninguém sabe muito bem o que é, né? Que condições teriam alguma vez, assim de Dom Lafões, por exemplo, para gerir tudo o que tem a ver com o funcionamento do sistema do pré-escolar ao 12º ano, entre Castro Daire e Santa Combadão, já que Mortágua pertence a outra Comissão Intermunicipal, entre Vila Nova de Paiva e Oliveira de Frades, isto tudo aqui, quer dizer, ninguém está muito bem a ver o que é que pode acontecer. Ou estamos, que é o que aconteceu com as chamadas AECs, as atividades de enriquecimento curricular, quando o Poder Central depositou nos braços das autarquias a organização das chamadas atividades de enriquecimento curricular, que são tudo menos enriquecimento curricular, como se sabe, mas passamos ao lado desse problema. Quando depositou nas autarquias essa responsabilidade, o que as autarquias fizeram foi, a todas não, mas a grande maioria, foi abrir um concurso público e contratualizar com entidades privadas a gestão das chamadas AEC. Ora, colocando um bolo muito maior na mão das autarquias, ou pior ainda, das ditas SIMs, este é, do meu ponto de vista, quer dizer, é o meu ponto de vista pessoal e é também o ponto de vista da organização a que eu pertenço, a FENPROF, é o primeiro passo para, é mais um passo, aliás, para avançar com a privatização da educação, com a entrega da educação à iniciativa privada.
Recordo ainda que já no orçamento de 2014, portanto para aplicar a partir de setembro de 2014, para o próximo ano letivo, já há qualquer coisa como, creio que 10 ou 11 milhões de euros para testar o esquema do cheque em cima. Não é uma miragem, não, já está no Orçamento de Estado de 2014. Portanto, está no Orçamento de Estado de 2014 para setembro, outubro, novembro e dezembro. Se forem 10 milhões, estaríamos a falar em qualquer coisa de 30 milhões para um ano civil no seu conjunto. Portanto, essa ameaça à escola pública, à privatização da escola pública, ou dito de outra forma, à entrega da gestão da escola pública a entidades privadas, é uma ameaça que eu acho que está mais perto do que aquilo que parece. Duas coisas finais, só como observações. A tese que o professor António Nobre aqui, a tese, a ideia, a opinião que aqui expressou sobre o ministro Crato, de que na escola não têm que aprender todos, basta que aprendam alguns e tal, pronto, é uma coisa aparentada com o ministro de má memória do tempo do salazarismo, o Eusébio Tamagnini, quando dizia que na escola há 3 tipos de gente: há os sobredotados, os normais e os ineducáveis. Portanto, esta tese do Nuno Crato não anda longe desta, não é? É a mesma tese de Eusébio Tamagnini no século XXI. Portanto, quer dizer, hoje ficava-lhe mal dizer da mesma forma que dizia o Tamagnini, mas pronto, diz agora à maneira do século XXI. Uma última nota sobre uma coisa que foi dita aqui. Uma pergunta ou duas que foi feita. Pois, não sei, mas acho que a origem do Nuno Crato, do João Carlos Espada, a origem do João Carlos Espada é a mesma do Nuno Crato. O João Carlos Espada foi diretor de um jornal que eu me fartei de distribuir, chamado A Voz do Povo. O Joca lembra-se de eu vender A Voz do Povo no magistério primário. E o Barroso, mas não sei quantos, mas eles vêm todos do mesmo sítio. Acho que só escaparam 2 ou 3. Escapei eu e o Mário Nogueira, que vinhamos do mesmo sítio, mas escapámos e não nos passámos para o neoliberalismo. Vamos então dar asa que o Sr. Professor possa responder e de seguida continuaremos a recolher as vossas questões. Eu vou tentar responder de forma breve, mas de forma clara também em relação às minhas opiniões. Eu julgo que é para isso que estamos aqui, para concordar e para discordar, não é, com a máxima das frontalidades, e vou seguir mais ou menos a ordem das perguntas. Em relação às primeiras perguntas, eu concordo com uma ou duas coisas que disse, não é? E discordo de uma ou duas, não é? E vou tentar explicar porquê, não é? Eu penso que o disse na maneira como coloquei a questão. Eu concordo que é durante o Estado Novo que se resolve em parte o problema da alfabetização dos portugueses, não é? E que por isso é que eu disse que, a meu ver, era incorreto, não é? A forma como se descreve muitas vezes isso como um regime político que seria favorável ao analfabetismo, etc. Mas resolve-se pelo lado da escola mínima, não é? Isto é, resolve-se pelo lado da famosa escola de ler, escrever e contar, não é? De uma escola minimalista, não é? De uma escola muito pouco, que já não tinha paralelo em nenhum outro país da Europa, não é? E portanto eu acho que é justo dizer que há um investimento do Estado Novo, não é? Nomeadamente da rede das escolas primárias, de planos centenários, etc., e que isso é um papel que o Estado Novo cumpre, mas cumpre de forma muito mínima na altura em que todos os países europeus já tinham muito mais anos de escolaridade. E na verdade eu acho que se há uma data que é uma data de viragem no sistema educativo português, essa data é a data de 1967, com a criação do ciclo preparatório. É a partir dessa data que há uma viragem no sentido de uma certa modernidade, não é? Que vai conduzir às reformas do Veiga Simão e mais tarde depois ao que acontece a seguir ao 25 de Abril. Não o acompanho no que diz respeito nem aos liceus nem às universidades, porque o esforço de expansão que foi feito, sobretudo nos liceus, ficou muito aquém do que era necessário, não é? E o esforço de expansão que foi feito nas universidades foi muito reduzido, não é? Na verdade, é só mesmo no final do Estado Novo
em 73 que se começam a criar as universidades que mencionou, tirando as dos Estados Gerais de Angola e de Moçambique, que foram um pouco antes, e foi um esforço extraordinariamente reduzido. O Estado Novo deixa, no que diz respeito à matriz do ensino superior, um país completamente subdesenvolvido, e no que diz respeito ao ensino liceal, um país muito aquém das necessidades que eram necessárias. Um dos temas com o qual concordo consigo também, e penso que tentei colocá-lo aqui, é a ideia de que houve um desinvestimento na economia, na nossa capacidade produtiva, e julgo que isso é um dos dramas maiores que nós tivemos nos últimos anos. E, portanto, este desinvestimento torna-nos um país em que, de repente, não temos onde integrar a mão de obra qualificada, não temos onde fazer a transferência de tecnologia, e por isso é que eu digo que este é um problema que as universidades têm que enfrentar agora, e têm que o enfrentar num país que tem muitas dificuldades a esse nível, mas é, a meu ver, um caminho estratégico para o futuro. E eu julgo é que nós temos que ter clareza sobre os caminhos estratégicos. E os caminhos estratégicos, a meu ver, só podem ser estes dois. Aposta no conhecimento escolar e conhecimento científico, aposta num conhecimento ligado à produção, à capacidade produtiva, à capacidade tecnológica, etc. E temos tudo para conseguir fazer isto. Eu insisto neste ponto, porque eu acho que nós temos o essencial do que é preciso para conseguir fazer isto, e não o fazemos, a meu ver, por políticas erradas, não é? Políticas erradas que infelizmente não são só dos últimos 3 anos, são políticas erradas que se vêm reproduzindo há muitos anos, não é? E que nos têm incapacitado essa visão estratégica do país, essa ideia estratégica para Portugal. Nos 2 pontos em que o acompanho menos é na ideia das esmolas da União Europeia, tal como eu disse aqui, não há esmolas nenhumas. Isto é o 1 milhão de euros que a sua colega obteve, não é? Por cada 1 milhão de euros que a sua colega obteve da União Europeia para comprar um equipamento científico, os portugueses pagaram 2 ou 3 milhões aos laboratórios alemães e aos laboratórios ingleses. Portanto, são esmolas que nos saíram muito caras, está a ver? Isto é, por cada 1 milhão desses que nós recebemos na ciência, pagamos 2 milhões para os outros, não é? Portanto, eu preferia, se pudesse, nós teríamos muito mais dinheiro para a ciência se dissermos, olha, nós no caso da ciência nem damos para o orçamento comunitário nem recebemos. Temos muito mais dinheiro do que aquele que temos. E, portanto, eu acho que as esmolas para a União Europeia, da União Europeia, eu acho que é qualquer coisa que nós temos que ver sempre com muito cuidado. Na verdade, já todos nos avisaram que não há almoços grátis, não é? E que muitas dessas esmolas tiveram contrapartidas muito duras para Portugal, e no caso da ciência, claríssimas. No caso da ciência, claríssimas. Continuamos hoje a dar mais dinheiro para a Europa na área da ciência do que aquele que recebemos. E depois o tema mais difícil daquilo que disse, não, o tema mais complexo e mais difícil, porque é um tema muito difícil de tratar. Eu precisaria de 1 hora para conversar aqui consigo e com as outras pessoas sobre isso. É o tema da qualidade do ensino. Na verdade, é um tema muito difícil porque é um tema recorrente. Eu, por acaso, tenho pena de não ter, eu tinha no hotel e depois acabei por não trazer. Não lhe trazer aqui uma série de citações sobre a questão do facilitismo no ensino, que vem, se lesse, por exemplo, se tiver interesse, eu terei todo o gosto em enviar, o preâmbulo da reforma de Jaime Muniz, em 1894. O que ele dizia sobre aquelas bestas que não aprendiam nada, que eram os alunos, é uma coisa que nós hoje não conseguimos dizer nem 1/5 do que ele dizia, não é? E depois se ler o que foram, por exemplo, grande parte das reformas do Liceu, olha, o Rília da Mota, não é? Foi reitor do Liceu nos Açores, não é? O que ele dizia sobre o nível de preparação dos alunos dos liceus é muito pior do que nós dizemos hoje. Não é? Portanto, essa percepção de que as coisas estão sempre piores e que a nossa geração era melhor do que é a geração atual é uma percepção muito complicada e muito difícil. E ela, do ponto de vista histórico, ela não é rigorosamente verdade. Agora, é muito difícil dizer isto porque isso é a percepção que todos temos. Eu também acho que sei mais do que o meu filho, não é? E todos nós achamos que éramos mais bem formados, etc. Qual é o grande problema dessa percepção? É que essa percepção reside numa coisa que é muito difícil de desfazer, que é que quem tem a palavra, enfim, como aquela que acabou de expressar, ou como aquela que eu acabei de expressar, quem tem a palavra
E, portanto, quem tem o direito a ter a voz pública foi a pequena minoria que sobreviveu ao sistema de ensino. E essa pequena minoria tem a palavra e provavelmente ela foi muito mais bem formada, não é, do que muitos dos que estão a ser formados hoje. Mas o problema não é o nosso 1%. O nosso problema é os outros 99% de que ninguém fala e sobre os quais não há registro nenhum. Está a ver? Portanto, esta é um debate muito complicado, muito difícil, mas eu acho que nós, apesar de tudo, e não é apenas um problema estatístico, quando nós, no ano 2009, somos avaliados no quadro da OCDE e estamos na média dos países da OCDE, não é? À frente de países como a Suécia, à frente de países como os Estados Unidos, à frente da Itália, à frente de países que investiram tanto na educação, isto não é um problema estatístico. Os meninos passaram provas, foram avaliados, passaram exames, há exames comparados sobre isso extremamente rigorosos. E, portanto, eu julgo que nós temos que ter algum cuidado, na minha opinião, para um discurso excessivamente de autoflagelação a esse nível. Temos que reconhecer as nossas deficiências, e infelizmente são muitas, mas temos de perceber também tudo o que foi feito nesta matéria. Era um longuíssimo debate, eu escrevi alguns textos sobre essa matéria, do problema da qualidade do ensino. Terei, aliás, muito gosto em partilhar consigo e em podermos manter este debate sobre essa matéria. Eu nunca, não é? Nunca fulanizo, não é, os debates políticos. Uma coisa, aliás, eu tenho uma enorme dificuldade, não é? Sei que é uma barbaridade o que eu vou dizer, não é? Mas eu tenho uma enorme dificuldade em assistir a debates na televisão ou em ler muita da opinião que é publicada nos jornais, não é? Porque ela é excessivamente de animosidade pessoal, de questões relacionadas com o A, com o B, com o C. Eu acho que o João Carlos Espada tem todo o direito de mudar, e o Durão Barroso tem todo o direito de mudar. Esse não é o meu problema. O meu problema são as políticas e as ideias que eles defendem, e é sobre isso. Eu, aliás, devo dizer, se calhar para espantos de muitos, não é? Que eu acho que discordo praticamente de tudo com o Nuno Crato, mas tenho uma relação pessoal muito boa com ele, quer dizer, e espero preservá-la, e espero que isto não interfira nas relações pessoais, porque acho que não tem nada que interferir. Agora, acho que há posições políticas que são divergentes e que têm que ser marcadas, não é? E eu concordo totalmente com duas das coisas que disse, não é? E que depois foram retomadas também pela última intervenção. Eu acho que o cheque ensino e os discursos sobre a privatização do ensino a esse nível são discursos que hoje estão testados internacionalmente e sobre os quais sabemos quais são os resultados, e sabemos que os resultados provocam uma maior desigualdade dentro do sistema e não provocam uma melhoria da qualidade das aprendizagens. Isso é hoje uma coisa completamente clara, não é? No plano dos estudos comparados internacionais que existem. A melhor demonstração disso foi feita por uma senhora chamada Diane Ravitch, que foi a grande consultora durante os 2 mandatos de George Bush, que defendeu essas políticas e que depois veio escrever um livro a explicar porque é que essas políticas falharam, porque é que essas políticas que eu defendi, dizia ela, a Diane Ravitch, falharam, e creio que isso é um elemento de aprendizagem para nós. Porque o problema da política, ou das políticas, não é apenas um problema de definição de princípios. A política é a concretização de princípios. A política é uma prática. E nós às vezes temos determinados princípios que até podem ser corretos, mas que a sua concretização prática nos leva a perceber que eles falharam a muitos níveis. E, portanto, eu acho que a introdução do cheque ensino ou de modalidades aparentadas com isso é, a meu ver, um retrocesso grave do ponto de vista da escola pública, e eu serei, em todas as circunstâncias, crítico desse processo. Não é? Concordo consigo também, e penso que procurei expressá-lo no meu terceiro apontamento, não é? Que é preciso introduzir diferença e diversidade no nosso sistema educativo. É preciso perceber que as escolas são diferentes, que há diversidade, é preciso introduzir uma lógica de diversidade dentro das nossas escolas, não é? E isto não tem nada a ver com separação de vias de ensino, não tem nada a ver com a especialização precoce, tem a ver com uma lógica de diferenciação, de diversidade, de pluralidades de problemas, de contextos, de realidades,
que as nossas escolas não sabem atender. São excessivamente burocráticas, são excessivamente uniformizadas, há uma homogeneização muito grande e eu julgo que isso é um problema para nós. Não é? Eu sou favorável, o António Sérgio era um grande adepto da escola única do trabalho. Não é? E eu acho que a nossa escola única não pode ser uma escola única apenas do conhecimento enciclopédico, tem que ser uma escola única do trabalho. O trabalho tem que estar integrado no interior da escola única. Mas isso é uma coisa muito diferente de defender uma especialização precoce das vias de ensino, tal como ela foi criticada nas duas últimas intervenções, e eu revejo-me nessas duas intervenções. Eu julgo que percebo o que diz, que se calhar as coisas estão mais avançadas do que poderiam estar. Devo, aliás, dizer que um dos aspectos, eu tive uma vez um debate sobre isso com um ministro do atual governo, que não foi o da Educação, em que ele argumentava com muitas destas medidas de privatização, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja noutros domínios, com a situação de crise a que tínhamos chegado, e eu no final fiz-lhe uma pergunta que o deixou um bocadinho embaraçado e que eu lhe disse, não, mas espera, eu não percebi bem o que me está a dizer, porque então se não houvesse crise, o senhor não era favorável a essas políticas, não é? Isto é, vamos imaginar que o país não estava em crise, nesse caso deixava de ser favorável à privatização da educação e da saúde, não, continuava a ser, não é? Isto é, portanto, a crise, quer dizer, as políticas, a crise é uma espécie de legitimação e de um pretexto para políticas que de todas as maneiras seriam concretizadas. E é por isso que eu disse que eu acho que a dramatização da crise favorece muitas vezes esse processo de legitimação de políticas que, mesmo que não houvesse crise, seriam feitas na mesma, não é? E eu acho que é neste debate político que nós temos que nos centrar, e é este, a meu ver, o debate político que nós temos que travar em Portugal. Eu não sei se acompanhei bem a fase final da sua intervenção. Eu julgo que nós precisamos... há uma coisa que eu não disse, por acaso tinha previsto dizer, mas depois não disse, não é? Porque é uma coisa difícil de dizer em pouco tempo, não é? Mas tentando explicá-la de forma rápida, como é que se explica isto de forma rápida? Eu acho que tinha aqui uma citação. Esta citação diz assim: a escola não pode educar, não tem os meios, não sabe, não nasceu para isso, não sabe nem nasceu para substituir a responsabilidade e a competência das famílias e também, de alguma forma, a competência da sociedade. Não tem de recair sobre a escola nem sobre os professores estas responsabilidades educativas, pois essa não é a sua missão. Imagino que estejam a tentar adivinhar de quem é a citação, não é? Eu vou-vos dizer, a citação é de uma das últimas conferências do José Saramago. Poderia ser de muitas outras pessoas, não é? Mas o que o José Saramago está aqui a tentar dizer é que há mais educação para além da escola, se a expressão me é permitida, não é? Isto é, que a escola não pode assumir o conjunto das responsabilidades educativas e que nós hoje vivemos em sociedades que têm que assumir mais responsabilidades educativas. É aquilo que eu tenho designado pelo espaço público da educação. O espaço público da educação, ou aquilo que numa metáfora, que é uma metáfora que tem sido utilizada internacionalmente, se chama as cidades educadoras, não é? A ideia de que há uma responsabilidade educativa que vai muito para além da organização chamada escola ou da instituição chamada escola, não é? E isto leva-nos a tentar perceber que a escola tem que estar numa rede de ligações locais, de ligações sociais, de responsabilidades várias, e tem que, num certo sentido, abrir os seus muros e deixar de ser ali uma estrutura excessivamente estanque e excessivamente fechada sobre si mesma. Um dos grandes debates do século XXI e da nova aprendizagem que eu procurei assistir há pouco vai ser este. Vai ser as relações entre a escola e a instituição
e a cidade educadora, não é? Uma educação que vai muito para além da escola, não é? E esta relação, este debate vai ser ainda mais importante, porque muito provavelmente nós vamos assistir nas próximas décadas, não ao fim dos professores, mas ao fim dos edifícios escolares. Vai haver uma desmaterialização das escolas, o edifício escolar, na sua configuração que conhecemos, vai tender a ser desmaterializado, e isto vai colocar um debate forte no que é a escola e no que é as responsabilidades educativas da sociedade. Por isso, eu sou favorável a que nós enfrentemos esse debate, a que nós enfrentemos um debate das relações, dos laços, dos nós, das ligações, das redes que é preciso estabelecer do ponto de vista da escola, e não creio que devamos manter uma escola bunker, uma escola fechada. Mas isto, como digo, no interior do espaço público da educação. E creio que essa dimensão do espaço público, ou do que o Habermas chamava a esfera pública da ação, é, a meu ver, absolutamente central, porque é isso que traça as fronteiras daquilo que eu julgo que é preciso fazer. É um grande debate, é um debate que vai ter lugar em todo o mundo, é um debate grande de transformação da escola. A escola, tal como a conhecemos hoje, está a chegar ao fim, está a acabar um ciclo de 140, 150 anos, ela está a chegar ao fim e ela vai ter que se reinventar em formas novas e em modelos novos de organização, em que os professores vão ter um papel muito importante, mas não é o papel que têm hoje. É um outro tipo de papel, é um outro tipo de ação. E creio que nós temos que ser, e por isso é que eu disse há pouco, que a minha defesa das instituições, a minha defesa da escola pública, nunca é uma defesa dentro das trincheiras, é sempre uma defesa no sentido da renovação. Eu acho que a nossa legitimidade de mudança ganha-se quando nós fazemos e transformamos. E eu vi isso na Universidade de Lisboa, por exemplo, não é? Quer dizer, a Universidade de Lisboa, e o que se conseguiu, ganhou-se porque a dinâmica da mudança estava dentro de nós, não estava fora de nós, não é? E se nós não tivermos essa capacidade de dinâmica de transformação e de mudança, alguém vai ter essa dinâmica de transformação e de mudança. E nós vamos viver entrincheirados a defender coisas que muitas vezes já não correspondem àquilo que a sociedade necessita de nós no século XXI. Eu julgo que temos que ter essa dinâmica, trazê-la para dentro das escolas, trazê-la para dentro da educação. É isso que nos permite ter uma legitimidade de ação e conquistar uma legitimidade também do ponto de vista da sociedade, não é? Portanto, eu creio que há que encontrar essas filiações, essas redes, essas ligações, sem renunciar nunca a essa dimensão pública da escola e da educação, que para mim são decisivas e que vão ser ainda mais decisivas no século XXI do que foram no século XX. Agradecemos de novo, desculpai, mas agradecemos mesmo de novo que sejam o mais sucintos, o mais breves possível. Bem-ajas. Bom, boa noite, Sr. Professor. Há aqui uma pequena introdução, não é propriamente a pergunta que quero fazer, mas tem a ver justamente com o pensamento do Sr. Ministro Nuno Crato ligado a uma escola de sucesso para todos. Essa ideia de que todos os alunos têm que aprender na escola é uma ideia romântica e completamente irrealista. Uma frase que o Sr. citou. Eu vou citar outra frase, que é mais recente, é de setembro de 2013. O EREM. Em setembro de 2013, o início deste ano letivo foi extremamente complicado. Falta de professores, falta de funcionários, especialmente falta de professores do ensino especial, para crianças com necessidades educativas especiais. Então, face a isto, e questionado sobre isto, o Sr. Ministro Nuno Crato disse assim: eu relembro que este conceito de necessidades educativas especiais é um conceito com suporte internacional, na ONU, por exemplo. Há uma Convenção de Salamanca de 1944 e tem, portanto, do ponto de vista programático, e tem em Portugal tradução substantiva na lei. Há um decreto-lei de 2008 e 3 de 2008, em que falam de uma palavra, em que é enfatizada uma palavra que se chama palavra inclusão.
Inclusão quer dizer que é para todos. Então, o Sr. Ministro Democrata, em setembro de 2013, questionado sobre estas insuficiências, disse: isto dos alunos com necessidades educativas especiais serem integrados numa turma regular é uma mera formalidade administrativa. Bom, portanto, coerência. O Sr. Ministro Democrata é um cientista. E isto leva-me à questão de fundo, e que tem a ver com a citação que o Sr. Professor fez de Gaston Bachelard. O problema não é transformar o mundo. O problema é o rumo dessa transformação. E depois falou também da ligação da ciência com a sociedade. Sim, senhor. Ciência. Mas que ciência? É essa a questão que eu queria pôr. E vou ao mais concreto. Em agosto deste ano, veio um artigo público que se referia a um linguista forense da Universidade do Minho, que fez um estudo sobre os 3 memorandos da Troika. A Grécia, em maio de 2010, depois o da Irlanda, em dezembro de 2010, e finalmente o de Portugal, em maio de 2011. Então ele concluiu que o texto dos memorandos era praticamente igual. Havia diferença relativamente a montantes, etc., mas o texto, e ele era um estudioso, um investigador justamente do texto, era praticamente igual. Na sua estrutura, até na sua estrutura, obviamente, uma carta de intenções, um memorando de ordem técnica e um memorando de compromissos. Ora bem, e há situações até que a única palavra que muda em várias frases é o nome de uma empresa ou do Banco Central. E isto intrigou muito. E então, justamente, um professor de Economia da Universidade do Minho explicou isto. Há um mesmo pensamento económico a ditar memorandos. Os economistas que estão nos bancos centrais, eu estou a citar textualmente, inclusive em Portugal e nas instituições internacionais, FMI, Comissão Europeia, até no Banco Central Europeu, são todos de uma escola de pensamento económico neoclássico. 99% dos economistas são desta escola. E ele é absolutamente insuspeito. Porque ele diz: eu próprio sou dessa escola. Chama-se Luís Aguiar Conraria, aliás, é um dos contestatários do Manifesto dos 70, que o Sr. Professor Sampaio da Nova também assinou. Então ele define essa escola. Essa escola tem várias sedes, por exemplo, no MIT, tem a London School of Economics, e tem, enfim, até em Portugal também tem as escolas de negócios que temos em Portugal. E então, qual é a cartilha dessa escola? É um problema económico que resulta sempre da falta de flexibilidade dos mercados. Se há desemprego, é porque o mercado não é suficientemente flexível. Se os transportes ou a energia ou a água dão prejuízo, é porque não são suficientemente privatizados. Se não há poupança, é porque a segurança social não deixa as pessoas pouparem. Privatizar sempre mais. Desregulamentar. E desregulamentar é a receita dessa escola. Continuo a citar um economista dessa escola. Estes economistas não têm, nem julgam que têm que ter, a mínima noção do processo político e social e de que este gera uma série de distorções e está sujeito a diversas interferências. Na prática, estes economistas neoclássicos vivem num mundo imaginário onde não há agentes políticos e só há agentes económicos. Nada é impossível. Cortar 4,7 mil milhões de euros na despesa é a mesma coisa que cortar 10 mil milhões de euros. Estou a citar textualmente. Ora bem, em Portugal, nós temos também esta escola de negócios, esta escola universitária, pelo menos na área da economia.
Ainda há pouco tempo, eu ouvi um professor de uma dessas escolas dizer assim: subir o salário mínimo é um equívoco, vai criar mais desemprego. Outro, de uma outra escola, dizia: subir o salário mínimo é pôr os desempregados a subsidiar os empregados. Um diretor de uma dessas escolas de negócios, há pouco tempo, dizia assim, sobre o desemprego também: os que estão têm que dar lugar aos que não estão. Ora bem, estas escolas são onde estão os economistas que se posicionam nestas instituições internacionais. Essas escolas são as escolas que ganham, que estão no topo do ranking do Financial Times e que, portanto, a partir daí, influenciam que mais alunos as procurem. Mas, ao estarem nas instituições internacionais, influenciam a política dos países. Mas, mais do que isso, é dessas escolas que saem os governantes, nomeadamente os governantes do nosso governo. E a questão é esta: que referenciais, que ligação entre o conhecimento e a sociedade, que referenciais na sociedade entre ciência e política, entre saber e poder. Uma outra, problematizada, por exemplo, por Edgar Morin e pelo professor João Caraça, é esta questão: quais os referenciais na universidade da relação entre ciência e consciência? Mestre Homem Cardoso, por favor, só mais uma vez e pela verdadeira vez, sem querermos ser de qualquer jeito indelicado. Há tempos a respeitar minimamente, embora possamos todos deitar-nos mais tarde. Mas como todos sabemos, repetimos, a noite ainda vai ser longa. De modo que, só por uma questão de organização das intervenções finais, agradecíamos que quem queira formular alguma questão faça o favor, neste momento, de levantar o dedo. Ora, Mestre Homem Cardoso, aquela senhora atrás e depois este senhor, que se não se importam, então ficaremos por aqui. Sr. Professor, a minha questão, eu fui dos primeiros a levantar o braço, eu não sei nada de educação, o diploma maior que tenho é da 4ª classe de Lina Negrosa, passei tanto ao lado da educação, mas não passei tanto ao lado da cultura, e ainda agora acabou de referir um homem que também conheceu pouco Liceu, o José Saramago, com quem tive na Sociedade Portuguesa de Autores durante 14 anos. O que eu, depois de ouvir falar tão extraordinariamente da nossa Portugalidade, que é um tema que me fascina, eu queria pôr a seguinte questão, absolutamente prosaica. Conheci portugueses um pouco em todo o mundo, em que a integração deles nos locais para onde foram, e desde países africanos, asiáticos, à Europa, muito, e à América, a vida deles foi um êxito absoluto. A minha questão é saber se os portugueses que partem, isto é, se os portugueses da diáspora são de facto mais inteligentes do que aqueles que ficam, ou se aproveitam dessa tal capacidade que a Europa e a América têm de ter essa instrução, esse princípio que o Sr. Professor tão genialmente descreveu com o seu X. Aquela senhora, faz favor. Boa noite. Eu queria agradecer ao Sr. Professor por ter partilhado connosco o seu ponto de vista, foi excelente. E queria deixar apenas aqui um pequeno comentário como mãe.
porque hoje acho que ainda nenhuma mãe aqui falou nesse papel, e acho que se estamos a falar da educação, falamos de alunos, e como tal eu ia fazer apenas um comentário. Daquilo que falou, e que penso que também é muito importante, há que acreditar, e acho que nós hoje não passamos aos nossos jovens precisamente esse valor do acreditar que somos capazes, acreditar que conseguimos fazer, e acho que também falta um pouco o reconhecimento daquilo que se faz e que se faz bem, e penso que são coisas tão simples, tão básicas, que sendo trabalhadas de outra forma, quer em casa pelos pais, quer na escola pelos professores, acho que contribuiríamos para que os nossos jovens fossem pessoas diferentes, mais baseados no ser pessoas, porque acho que neste momento, para além da crise económica, nós vivemos essencialmente uma grande crise de valores. E era só isto que eu queria deixar aqui como reflexão, e mais uma vez muito obrigada pela sua partilha. Então, por último, este senhor, faz favor, aqui à frente, na segunda fila. Eu gostava de referir que, para mim, parece o principal em toda esta cena, quanto à educação, é o facto, que eu acho determinante, de que são os interesses económicos e, portanto, grandes interesses que estão a ditar a política atualmente, e não a política a dizer o que é que se vai fazer. Não é por acaso que se quer privatizar os dois principais ministérios, as atividades dos dois ministérios que mais pesam no orçamento: a educação e a saúde. São negócios, meus senhores, é o dinheiro. Como dizia o senhor ministro Nuno Crato, organizem-se, constituam associações, que é simples, que é o prato, que eles as têm, eles e os amigos já têm essas associações, já, e que estão a receber e que vão continuar a receber, e o cheque, assim, irá para a frente com certeza que vai. Eu não sei nada de educação, sou um cidadão, procuro estar minimamente informado, tenho talvez mais passagem pelos seminários, escola primária, o seminário, as missões de Viseu, a escola comercial de Viseu. Na altura não havia liceu em Viseu, acho eu. Liceu que ia em São Pedro do Sul, acho eu não sou de cá. Isto acerca daquele senhor dizer que havia muitos liceus, agora há em escolas secundárias. Mas a minha passagem por escolas comerciais, por colégios privados, por liceu, por os liceus de Viseu, Lisboa, duas universidades, os seus cursos, etc. E a grande escola da vida, que nos ensina a observar. E, como a minha atividade era ligada ao dinheiro, basicamente, e às empresas, é só assim, para nós estarmos bem claros dos interesses que estão aí, é ver para onde é que vai o dinheiro. Tive um pai que sempre me disse, e sempre nos disse, primeiro a educação, depois o pão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, faz favor. Tentar responder também, ser breve, eu próprio agradecer esta oportunidade. Nós aprendemos muito com as perguntas e com o tipo de questões que as pessoas colocam, não é? Eu, curiosamente, de algumas das perguntas que me fizeram, enfim, veio-me à cabeça o Cruzeiro Seixas, de novo, de quem eu sou um grande admirador, um homem que praticamente está cego e continua a pintar com uma qualidade impressionante. Ele diz que não é ele que pinta, que é a mão que pinta por ele, não é? E que continua a ter uma grande qualidade, e que uma vez, depois de um dos meus discursos como reitor, provavelmente dos discursos mais inflamados, me dizia, António, ele trata-me por António Manuel, eu sou António Manuel, não é? António Manuel, eu percebo o que tu dizes, eu gosto muito de te ouvir, pá, mas há uma coisa que eu não percebo, pá, quer dizer, as pessoas que mandam em nós não foram formadas nas universidades, não é? Então, se foram, a culpa é vossa, não é?
E no fundo é a questão, em grande parte, que colocou, a primeira questão que colocou. Não é? Portanto, é evidente que esta pergunta é arrasadora, não é? E a gente não tem resposta para ela, não é? E que obviamente quem formou as elites, não é? Em grande parte, foram as escolas que citou, foram os grupos que citou, foi essa dinâmica que citou. Eu quero acreditar, eu acho que a palavra acreditar é uma palavra muito forte, ela está muito na minha maneira de ser e de estar eu acho que no dia em que deixar de acreditar, ou no dia em que deixar de ter confiança, eu não terei mais nenhuma intervenção pública. Eu acho que nós não temos o direito de ter intervenções públicas se não houver uma dimensão de crença, de acreditar, nos batemos por alguma coisa. Pois, talvez façam, como dizia, mas só façam se nós deixarmos fazer, não é? Voltamos à questão do Roger Martin de Ugave, não é? Porque é que a guerra aconteceu? Porque houve umas pessoas que quiseram a guerra? Talvez, mas sobretudo porque houve muitos que deixaram que ela acontecesse, não é? E eu ponho-me sempre nesta perspectiva, não é? Não apenas da denúncia daqueles que fazem certas coisas, mas de tentar olhar em nós, não é? Porque é que os outros todos, não é? Deixaram que aquilo acontecesse, não é? E deixaram e permitiram que aquilo acontecesse. Portanto, eu tenho uma dimensão de crença. E, na verdade, essa ciência de que fala, aliás, indo buscar uma citação que é muitas vezes mal atribuída, mas que é uma citação do Rabelais, não é? Ciência sem consciência é a ruína da alma, não é? É atribuída ao Rousseau, é atribuída a muita gente, mas ela é na origem uma citação do Rabelais, coloca essa questão, enfim, de um determinado compromisso que a universidade tem que ter, não é? E eu, quando falo dessa universidade na cidade, inventamos na Universidade de Lisboa este termo que foi um dos meus slogans, não é? A Universidade com C, substituímos o S pelo C, para dizer que é a Universidade da cidade, da polis, do compromisso, é porque acredito que a universidade não é uma coisa homogénea. E a universidade são muitas coisas ao mesmo tempo. E a universidade são essas pessoas que citou, mas as universidades são muitos outros movimentos também. A universidade da década de 60 era uma universidade ditatorial, corporativa, mas era também o movimento estudantil de 62 e o movimento estudantil de 69, e foi também ali que começaram as mudanças políticas da liberdade, e foi ali que começou a Revolução dos Costumes. Dia 17 de Abril. E, portanto, a universidade é muitas coisas ao mesmo tempo, e é desse debate que nós temos também que o fazer, não é? Esses cientistas e muitos desses economistas, e esse é o ponto que eu gostaria de comentar consigo, quando intervêm como políticos. E eu acho que eles têm o direito de ter a sua opinião política. Não têm o direito de legitimar a sua opinião política com uma qualquer razão económica que não existe. E este, para mim, é o grande debate, não é? Isto é, não há nenhuma demonstração económica, nem nenhuma evidência, como eles dizem, não é? De determinadas coisas. Agora, que tem o direito de ter aquela opinião política, com certeza que tem, como eu tenho outra. Não podemos transformar, não é? Uma espécie de uma razão científica ou de uma razão económica que nos imporia inevitavelmente determinadas medidas. E, na verdade, como disse, e essa é das coisas mais difíceis no debate português na atualidade, o debate mais difícil em Portugal hoje é o debate da austeridade. Porque, obviamente, que todos nesta sala concordaremos que tem que haver contenção orçamental, que tem que haver redução de despesas, que o país não pode, como se diz, viver acima das suas posses. Quer dizer, só um louco é que acharia que não tem que haver isso. Mas dizer isso é uma coisa. E uma política de austeridade não é só isso. É tudo o que vem à volta disso, sobre o que é o trabalho, sobre o que são os direitos do trabalho, sobre o que é o emprego e o que são os direitos do emprego, sobre o que são os serviços públicos e a sua privatização. Quando eu critico a política da austeridade, eu não estou a criticar a redução das despesas, porque eu acho que ela é inevitável. Ninguém pode criticar uma coisa dessas. Temos que viver com menos. Claro que temos que viver com menos. O país não produz, como a Europa não produz, a relação da Europa com o mundo mudou, a Europa tinha um PIB ao nível mundial de 50 e tal % há pouco tempo, e daqui a poucos anos terá 20% da riqueza mundial, e portanto é evidente que temos que viver de outra maneira. Mas quando se fala em austeridade não é disso que está a falar, está-se a falar de muito mais do que isso. Está-se a falar de toda uma ideologia, de toda uma concepção da política, da privatização, do trabalho, do emprego, etc. E isto é muito difícil de dizer, porque eu às vezes critico as políticas da austeridade e depois chego a casa
e vejo os meus pais, então, mas tu não achas que tem que haver redução de despesa? Claro que tem, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma outra coisa, que é uma política que vai muito para além disso e que tem outro tipo de dinâmicas. E, na verdade, na última pergunta, como na primeira, está subjacente esta questão, que é a grande questão que nós temos que enfrentar para o século XXI, que é que nós inventamos democracias nacionais, sabemos como é que funcionam as democracias nacionais, com o voto, com a cidadania. Podemos achar que as pessoas votam bem ou mal, não importa, mas a democracia nacional, nós sabemos o que é que ela quer dizer e sabemos como é que ela está construída. Mas os grandes poderes hoje não estão no interior das democracias nacionais. Portanto, nós não temos resposta para isto. Temos uma estrutura política, não é só em Portugal, é em todo o mundo, temos uma estrutura política que dificulta, não é, a assunção de uma responsabilidade em interesses que são de outra ordem, que não estão nas fronteiras nacionais. Quer dizer, o processo de globalização coloca-nos perante problemas novos, perante dificuldades novas, e nós temos que reinventar a democracia. Nenhum de nós tem dúvidas sobre isso, não é? Quer dizer, a democracia tem que ser reinventada nos espaços nacionais e nos espaços internacionais. Há um homem muito curioso brasileiro, Cristóvão Buarque, ele foi candidato a Presidente da República numa das últimas eleições, que é um filósofo muito interessante, que uma vez foi aos Estados Unidos e foi confrontado com uma pergunta que lhe fazem muito nos Estados Unidos, que é o problema da internacionalização da Amazónia. A Amazónia é o grande pulmão da humanidade, a Amazónia não pode ser desperdiçada e, portanto, o senhor, não lhe estou a perguntar como brasileiro, estou-lhe a perguntar como humanista. Defende ou não defende a internacionalização da Amazónia, tendo em conta a necessidade de preservar do ponto de vista ecológico, etc, etc. Ele ficou muito aflito, não é? E hesitou um segundo, e depois deu uma resposta genial. Ele diz, não, eu sou a favor da internacionalização da Amazónia, mas antes da internacionalização da Amazónia, eu quero internacionalizar os capitais financeiros, quero internacionalizar a ilha de Manhattan, quero internacionalizar não sei o quê. Quando internacionalizar isso tudo, não é? A luta contra a corrupção, a miséria no mundo, quando isso tudo for internacionalizado, eu também estou de acordo. Agora, enquanto isso não acontecer, não quero internacionalizar apenas a minha Amazónia e os custos brasileiros. E eu acho que nós temos um problema de internacionalização, de construir dinâmicas de internacionalização e de representação que vão muito para além dos espaços nacionais, e isso é, na verdade, um problema complicado, é um problema muito difícil, mas é um grande problema das democracias do século XXI. Nós vamos ter que travar esse debate, de uma maneira muito séria, não é? Como vamos ter que travar o debate ecológico, o debate do consumo, etc., mas aí entraríamos por outros temas que não eram os temas de hoje. Não é? A pergunta que faz é uma pergunta muito difícil, porque é uma pergunta feita com muita regularidade, é uma pergunta com todos nós nos confrontamos, não é? Porque é que certas coisas dão certas, não é? Connosco fora, porque é que, por exemplo, os melhores estudantes, não é? Das universidades estrangeiras, regra geral, são portugueses. E os portugueses que vão estudar para universidades estrangeiras, tipicamente são dos melhores estudantes. É raro que não sejam, não é? O que mostra que, apesar de toda a qualidade do ensino que eles receberam aqui, não foi assim tão má, não é? E, portanto, há uma... Porque é que essas coisas e depois não funcionam muitas vezes em Portugal? A minha explicação, mas é apenas uma explicação possível, um ponto de vista, para voltar à ideia do ponto de vista, ou de uma história que eu contava muito do Cesilar, se calhar já me viram contar essa história, que eu acho fantástica. O Cesilar, que era um físico nuclear, uma vez chegou ao laboratório dele e virou-se para os colegas e disse, eu a partir de hoje, todos os dias vou escrever um diário, o meu diário pessoal. E os colegas disseram, estás com 60 anos, isso se escreve só aos 12, aos 13, na altura da puberdade, agora aos 60. Não, eu vou escrever o meu diário porque eu quero que Deus fique a conhecer todos os factos. Os colegas disseram, ok, está bem, mas ouve lá, Deus é Deus. Deus já conhece todos os factos. Deus não precisa que tu escrevas o teu diário. E o Cesilar, que já esperava esta réplica triunfante, virou-se para os colegas e disse, não, eu sei muito bem que Deus já conhece todos os factos, mas Deus ainda não conhece a minha versão dos factos. É a minha versão dos factos e, portanto, não estou a tentar... Eu acho que há um problema, nós temos um problema, e isto se calhar já é um bocadinho psico-metafísico, nós temos um problema connosco, temos um problema com a nossa terra, temos um problema com o nosso território, não é? Temos um problema com o investimento
no interior deste retângulo, ou deste jardim, ou desta coisa, seja lá o que for. Temos um problema com a valorização do que está dentro e, portanto, quando investimos no fora, não é? Investimos, vamos, adaptamos, fazemos coisas bem feitas, mas temos dificuldade quando cá chegamos em utilizar o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de dinâmica. Há aqui um problema, que eu acho que é um problema que dura há muitos séculos, não é? Da nossa relação com a nossa terra. E isto eu acho que vem dos descobrimentos. Eu peço desculpa de voltar a falar do Alberto Sampaio, mas como é, enfim, era meu trisavô e eu revejo muito nas coisas que o Alberto Sampaio escreveu, não é? Há um problema, e é um problema que vem da época dos descobrimentos, não é? Ou que se calhar até vem anterior a essa, não é? E isso é um problema que pode em parte explicar, não é? Porque é que muitas coisas de muita gente não funcionam aqui e essas mesmas pessoas deslocalizadas noutros espaços conseguem ter, enfim, o que têm tido em muitos casos e um trabalho notável. Por exemplo, os estudantes portugueses são estudantes que todas as universidades querem ter, de um modo geral, quer dizer, são muito bem acolhidos, não é? O facto das estruturas que esses países têm e nós não temos. Eu acho que sim, mas eu acho que... Eu sei. Eu acho que sim, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que sim. Essa é uma resposta possível também, que há uma estrutura, uma cultura de trabalho, uma cultura de organização, etc., em que as pessoas se enquadram mais facilmente. Mas eu acho que vai mais fundo do que isso. Eu acho que vai mais fundo do que isso. Não é? Vai mais fundo do que isso na nossa relação com o país. Mas era um debate que nos levaria muito longe, não é? E eu acho que é um debate difícil de travar, não é? Fica para outra. O Adriano Moreira é bem interessante. Tem, o Adriano Moreira vai muito por esse, ele aponta muito em algumas dessas direções e em alguns momentos ele aborda essa questão. A última conversa pessoal que eu tive com ele foi muito sobre isto que estamos aqui a conversar os dois também, não é? Parece que o professor Jorge Dias dizia que a desgraça que Portugal tinha chegado relativamente à nossa diáspora era que nós éramos filhos dos que ficamos e não dos que Há muitas... E eu gosto muito também dos trabalhos que o Joel Serrão escreveu sobre isto. Não é? Eu ando a revisitar os trabalhos que o Joel Serrão escreveu sobre a imigração, porque é uma coisa que nos preocupa a todos hoje, não é? E ele escrevia coisas muito parecidas também com o que está a dizer, não é? Eu, por exemplo, uma coisa que a mim me impressionou como reitor, que era uma pergunta que me fizeram muitas vezes, era a questão dos jovens que têm que partir e dos jovens que têm que ir. Eu tenho batido muito com isso, tenho inclusive dito que um dos grandes crimes que estamos a fazer é o desperdício desta geração. Mas depois eu chegava à casa e olhava para mim e dizia, pá, mas para mim foi tão bom partir, para o meu filho foi tão bom partir, não é? Para as pessoas das minhas relações, isso foi vivido com tanto entusiasmo. Por que raio é que isto é tão dramático hoje para tantas gerações? E encontrei uma resposta, que é mais um ponto de vista possível, que é a ideia de que os filhos das gerações dos pais que tiveram uma formação universitária veem a partida como uma coisa positiva, não é? Os filhos dos pais que não tiveram uma formação universitária e para quem muitas vezes aquele jovem é o primeiro jovem da família a adquirir um diploma universitário, não é? Veem isso como uma coisa terrível, não é? Porque no fundo é sentirem que regressaram àquilo que viveram os avós ou que viveram os pais e do qual achavam que já estavam, que o diploma universitário os ia libertar, está a ver? E de repente é a sensação, então fizemos este caminho, a família toda, não foi só um caminho feito pela pessoa, a família toda fez este caminho e agora afinal que temos o diploma voltamos àquilo que os meus avós viveram nos anos 60. Portanto, há aqui um conjunto de dramas para os quais não há só uma resposta, quer dizer, há muitas respostas que têm a ver com pessoas, com percursos, com realidades sociais muito diferentes, não é? E creio que, enfim, que devemos reconhecer isto, não é? Eu agradeço muito o testemunho sobre o acreditar e a confiança. O João dos Santos dizia, eu revejo muito do João dos Santos, é um autor que dizia que só há duas maneiras de educar, não é? Com autenticidade e com respeito, não é?
E essa ideia da autenticidade era muito forte nele. Ele, de uma das crónicas mais fantásticas que o João dos Santos escreveu, é a propósito daquele discurso do que já não há educação, agora já não há educação nenhuma, não é? Como é o discurso que em parte está do facilitismo, etc. Ele, quando começava a história, explicando que tinha assistido uma vez a uma história, não sei se é verdade, se é inventada, dele, em que uma criança estava no elétrico, um jovem estava no elétrico, sentado, e a certa altura apareceu uma senhora de certa idade. E a senhora de certa idade começou a aproximar-se do jovem, para o jovem lhe dar um lugar, não é? E o jovem nada, não é? E a senhora começou a dizer, isto agora já não há educação nenhuma, já não é como era antes, agora já não há educação nenhuma, não é? E o jovem, nada. Não é? E a senhora elevava o tom de voz, isto agora já não há educação nenhuma neste país e tal. Tanto que a certa altura, a terceira ou quarta vez, o jovem, farto de ouvir aquilo, virou-se para ela e disse, oh minha senhora, educação há, não há lugares, não é? E daqui o João dos Santos parte para uma crónica fabulosa sobre as questões da autenticidade, do respeito, da maneira de razão. E era um homem que acreditava, era um homem que no fundo tinha uma enorme crença nas questões da inclusão, para voltar também ao primeiro apontamento que fez, foi um homem da inclusão, toda a vida lidou com crianças com necessidades educativas especiais, mas lidou sempre numa base de uma grande autenticidade e de uma grande crença que todos temos um caminho a fazer e todos podemos ter um caminho de aprendizagem a fazer e de dar essa crença e esse acreditar, não é? Nós estávamos a falar no jantar, e por aqui termino mesmo para me calar, para não... estávamos a falar no jantar que, se me perguntarem qual foi a razão, o principal valor que eu procurei ter como reitor na Universidade de Lisboa, em todos os momentos da minha ação como reitor, eu acho que a palavra mais forte foi a palavra confiança, não é? Eu procurei em cada momento da minha ação confiar nos estudantes, confiar nos funcionários, confiar nos professores, confiar nos investigadores, isto é, ter uma política de confiança. E eu acho que quando nós temos uma política de confiança nas pessoas, as pessoas, regra geral, respondem bem. Nem todas, mas regra geral respondem bem. Quando temos uma política de desconfiança, que é a política que está neste país, das leis, das burocracias, dos regulamentos, e mais critérios de avaliação, e mais não sei o quê, nós todos acabamos por encontrar a maneira de escapar a isso, de sobreviver, e sobreviver é aldrabar isso, é aldrabar as leis, é fugir às leis, é fugir a tudo, e portanto, quando instauramos essa política de desconfiança, nós não conseguimos nem governar as instituições, nem mudar as instituições. Eu creio que o valor de confiança é um valor muito forte, e esse valor de confiança tem que estar sempre, mas sempre numa ideia de um compromisso e de uma responsabilidade. Citei-vos há um bocado o Camus com a realidade, não é? É a nossa pátria humana. A Clarice Lispector disse isso exatamente da mesma maneira, e disse isso de duas maneiras que eu acho fantásticas. A primeira, quando ela disse, é liberdade, o que eu quero é liberdade, mas não sei se é uma palavra que não existe ainda, é mais longe do que isso, é mais do que isso, é qualquer coisa que vai além disso. E depois dizia, eu nunca me esqueço que cada um de nós é responsável pela humanidade inteira. Esta ideia de que cada um de nós é responsável pela humanidade inteira, eu acho que é uma ideia que nós temos de trazer connosco, não é? Somos nós que vamos resolver os problemas da humanidade inteira? Claro que não. Mas esta ideia de responsabilidade e de compromisso social, numa base do acreditar, numa base de confiança, eu acho que é central para Portugal nesta fase, não é? Não vale a pena mais discurso de dramatização, mais críticas, porque este aquilo, porque este aquilo outro, não sei o quê. Vale a pena tentarmos construir um rumo com caminhos que são muito diferentes, com pessoas que pensam de maneira diferente, mas temos que ter uma visão estratégica para este país, e é sobre essa visão estratégica que eu procuro intervir a cada momento, e na minha opinião, essa visão estratégica passa pela escola, passa pela ciência, pela cultura, pelo conhecimento, e por trazer isto tudo para dentro da sociedade, para dentro da economia, etc. Não é fácil, é o caminho que temos pela frente, e a cada passo deste caminho temos que sentir a cada momento que somos responsáveis pela humanidade inteira, e que o caminho faz-se caminhando, como dizia o António Freixado, mas faz-se caminhando quando caminhamos juntos. Obrigado.
Senhor professor, senhoras e senhores, a noite vai ainda tão pequena e já tão cheinha. Bem-haja mais uma vez. Enquanto diria mestre Jaime Gralheiro, enquanto há necessidade de alterar alguns adereços e mudar de cenário, eu vou ter o privilégio, a honra, em primeiro lugar, de, à semelhança do que fizemos nas 6 conferências anteriores, de oferecer ao Sr. Professor Sampaio da Nova uma réplica de um trabalho fotográfico do mestre António Homem Cardoso, aqui presente, sobre, a partir de um trabalho, de uma escultura em granito, do mestre também aqui presente, Custódio Almeida. Muito obrigado. Agradeço muito, não é? E agradeço muito e deixe-me aproveitar para dizer uma coisa que é muito... a palavra mestre é uma das palavras que eu mais gosto, não é? E as pessoas perguntam-me, pois porquê é que gosta tanto da palavra mestre, não é? E a razão é muito simples, não é? E é de uma simplicidade imensa, não é? É porque cada um de nós pode dizer-se o que quer, pode dizer-se professor, pode dizer-se investigador, engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou outra coisa qualquer. Mas mestre nenhum de nós se pode dizer. São os outros que nos podem chamar mestres, não é? E isso é uma qualidade única da palavra mestre, não é? É que é qualquer coisa que os outros nos atribuem e não que nós nos atribuímos a nós mesmos. Mas é muito difícil. Só para sublinhar que, como dizia, vamos aguardar só 2, 3 minutos que a mesa seja retirada para se dar início ao espetáculo e, enquanto não, eu vou só pedir o favor de me darem um micro de mão. Agradeço, caso não se importem, não saiam, porque eu vou, em nome de Palavrados, ter de novo a honra, o privilégio de chamar aqui à nossa beira, à vossa frente, pessoas, organizações, instituições que queremos, neste preciso momento, ter aqui presentes. Mestre. Agradecia subissem ao palco, aqui à nossa beira, por favor, o mestre António Homem Cardoso. Carlos Lara Gomes já subiu, está lá atrás, vê-lo-emos de seguida. Mestre Custódio Almeida. O senhor diretor do agrupamento de escola de São Bento do Sul, na pessoa do professor José Manuel Gonçalves. Espaço Grêmio, na pessoa do Dr. Rui Costa. O professor Francisco Almeida. Francisco Santos, não está, é o que nos informou previamente. Hotel do Parque, na pessoa do seu administrador José Nicolau. Perdoem-me, mas tenho de dizer, o meu querido sobrinho José Carlos Carvalho.
meu querido amigo, grande amigo José Rui Martins e Luísa Vieira estão a chegar, vemos daqui a pouco. Maria Gralheiro não está, sabemos. Mestre Paulo Quintela faz o favor de deixar a máquina por um segundo. Diz ele que não. Roque Vários, na pessoa do seu gerente Fernando Gonçalves. O senhor Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. E por último, Termolistur, na pessoa do seu administrador, Dr. Vitor Leal. Sempre houve, há, eventualmente, sempre haverá o risco sério de nos esquecermos, de em horas como esta, nos esquecermos de alguém. Se acaso isso aconteceu, o nosso sincero pedido de desculpas. Revimos a lista, o grupo de pessoas sem o qual palavrar não seria, não é possível. Diria, mais uma vez, o mestre Jaime Gralheiro, quem está na sombra, nos bastidores, está hoje aqui ao nosso lado, à vossa frente, para que eu, em nome de Palavrados, vos agradeça, vos abrace bem abraçados e de forma simbólica vos entreguemos um simples diploma. Bem-aja a todos. Não posso. Então nos dois. Tem que ter um chão depois. Bem-ajam, vamos então descer e vamos assistir ao espetáculo. Em primeiro lugar, com a atuação do nosso querido Carlos Clara Gomes, que mais a sua guitarra nos vai oferecer canções de uma clara madrugada. Continuação de bom serão, bem-aja.